Eu queria, nesta manhã, abrir com as irmãs uma passagem da Escritura, acredito eu que seja a mais conhecida de todos os cristãos em todo o tempo em que a palavra do Senhor foi escrita. É um texto que a gente aprende quando a gente começa a falar. Já começa com o primeiro momento espiritual da nossa vida. Esse texto está presente na nossa vida. Esse texto acompanha a nossa vida. E esse texto é tão precioso, mas às vezes nós o conhecemos teoricamente. Nós o recitamos com muita facilidade, mas às vezes não percebemos a grandiosidade que existe dentro desse texto. De que texto eu estou falando? João 3,16. João 3,16. O que diz João 3,16? Vocês vão dizer, eu vou ouvir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. É lindo e todo mundo sabe de cor. Mas é importante que a gente comece a meditar sobre esse texto, para ver a preciosidade que existe nesse texto e como isso pode transformar profundamente uma vida. Amém. E pode ser a minha vida, e pode ser a sua vida. Ah, mas eu já sou crente, eu já creio. Ótimo. Então, depois de ler esse texto e a gente refletir em alguns momentos, eu espero que você tenha uma compreensão ainda muito maior e ainda mais profunda do significado disso que o apóstolo João escreveu. João escreveu um evangelho fantástico. Ele começa assim: no princípio era o... E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então o Senhor se humanizou e veio ao nosso encontro e habitou conosco. E ele disse: se eu venho até vós, se eu expulso os demônios, se eu curo os enfermos, se eu conforto aqueles que sofrem, é chegado até vós o reino. Vai, complete. É chegado até vós o reino de Deus. Então Jesus disse: com a vida dele vinha também a presença palpável, sensível do reino de Deus. E quando Jesus morre, ressuscita e vai para estar à direita do Pai, ele diz antes assim, ó: não vos deixarei órfãos. O que eu farei para não vos deixar órfãos? Enviarei sobre vós o meu Espírito, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que isso significa para nós? Que o reino de Deus chegou, o reino de Deus estava com o Pai, o reinado de Deus chega até nós, o reinado de Deus entra em nós, e o reinado de Deus se manifesta através de nós. Então pense na beleza que é você ser uma manifestação do reino de Deus aqui e agora. Pense como Deus vai manifestar a sua glória neste mundo, se não fizer isso através de você. Pense que o caminho para Deus é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, através de Jesus, nós vamos à casa do Pai. E como que o Pai vai ao coração deste mundo? Eu estarei convosco. Ele enviou a cada um de nós e disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas
que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é o caminho de cada um de nós para Deus. Deus encontra em nós o caminho para ir a todos os homens, mulheres, raças, tribos e nações. Então você é o caminho de Deus para o Evangelho se manifestar nesse mundo. E esse texto é a síntese disso. E vocês vão ver hoje comigo. Eu espero ter da parte de Deus aquela sustentação, aquela sabedoria do alto para explicar isso espiritualmente a vocês. Como é que começa? Pode colocar o João 3,16 para nós? Deixa ele aqui na tela que a gente vai passo a passo, né? A jornada cristã é uma jornada espiritual. Quase sempre não é geográfica, mas ela é longa, profunda, significativa. Às vezes a estrada é estreita e a gente se perde na estrada larga, mas é sempre tempo de fazer uma reflexão e reajustar os passos e os caminhos do Senhor. Bem? Então vamos lá, porque Deus amou muito. Tudo começa com essa expressão, porque Deus amou. Não tem outra razão para Deus operar neste mundo a não ser porque Ele amou o mundo. Então Deus amou. E o amor de Deus é o início de todas as coisas, porque tudo nasce do coração de Deus. A Bíblia diz: Deus é amor. Acredite, Deus é amor. É amor. Então o que significa isso? Não significa que Deus sente amor de vez em quando. Não significa que Deus substitui o amor dele por uma raiva sobre você ou sobre qualquer outra coisa. Deus não se descola da sua essência. Qual que é a essência de Deus? Amor. Deus é amor. E quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, o que Ele fez como ato final da sua criação? A Bíblia diz que Ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida e nós nos tornamos o quê? Almas viventes. Então você nasce como resultado do sopro de Deus na sua vida e você se torna alma vivente, porque Deus manifestou-se na sua criação. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor Deus nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. Em que somos semelhantes a Deus? Somos semelhantes no fato que somos almas viventes, cujas vidas foram sopradas pelo fôlego de Deus, e Ele colocou em nós a sua essência. Então, antes de qualquer coisa, nós somos seres criados pelo amor de Deus, e o amor de Deus tem a bênção de poder estar derramada em nossos corações. Mas não é uma coisa acidental, é uma coisa construída, é uma coisa vivida, experimentada. Não é uma teoria, é uma experiência. Essa experiência pode se transformar numa teoria, num conhecimento, numa explicação. Mas antes de ser uma teoria, uma explicação, ela é uma vivência, é uma experiência. Então Deus amou e nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, e desde já você tem na sua essência a essência do divino, porque Ele te criou conforme a sua imagem, conforme... Você acredita que você é a imagem e semelhança de Deus? Amém. Você acredita que você é uma alma de Deus, criação de Deus, e que Deus te fez com um propósito? Amém. Qual que foi o propósito de Deus para você quando Ele te criou a imagem e semelhança dele? O que você acha que Ele tinha em mente quando Ele fez isso? Está escrito na Bíblia. Ele fez o homem e disse assim: eu criei uma terra, um jardim, e vou colocar vocês nesse jardim, e vou dar a vocês uma missão de continuar a minha criação. Vocês vão reproduzir segundo a sua espécie. Vocês nasceram de mim, e eu vou dar a vocês a prerrogativa de gerar outras pessoas, imagem e semelhança do Criador.
Por isso que nós temos essa visão de que Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. E toda vez que nascemos, Ele sopra no nosso nariz o fôlego da vida. Então a nossa vida é uma bênção de Deus. Deus nos criou com essa prerrogativa, sermos então o seu sopro, o seu fôlego soprado em nós. Porque Deus amou o mundo. E por que Ele deu o seu Filho unigênito? Se Ele nos amou, o que faltava em nós que Ele precisava mandar o seu Filho para realizar algo especial em nosso favor? Porque Ele nos criou, nos deu um propósito, que era gerenciar a terra que Ele criou. Não era fazer a gestão da terra. Ele disse, vai dominar a terra, vai administrar, vai cuidar, vai ser o jardim onde eu plantei a vida, e a vida vai desabrochar, como uma flor que desabrocha, segundo a sua espécie, segundo a sua natureza. Todos nós nos reproduzimos segundo a nossa espécie. Pois então a Bíblia diz que a plantação de Deus foi corrompida por causa da nossa incapacidade de perceber o propósito dele e de nos unirmos com ele para realizar o seu propósito. A Bíblia nos diz que nós somos cooperadores de Deus. O que significa isso? Nós operamos com Deus na realização do seu propósito. E o seu propósito era fazer de nós seres humanos que criassem um mundo onde o nome dele fosse glorificado e a vontade dele, que é boa, perfeita e agradasse, se multiplicasse em nós e através de nós. E assim o reino dele seria manifesto na terra, e nós poderíamos usufruir os benefícios de sermos o povo de Deus. O que aconteceu? Neste momento em que Deus dá esta visão e este propósito ao seu povo, a Bíblia diz que este povo estava no jardim representado por Adão e pela Eva, e a serpente astuta então interfere na criação de Deus. Ela chega ali para o homem e diz assim, para a mulher, para o gênero humano, chega ali e diz assim: sabe por que Deus não quer que você toque na árvore que Ele falou para você não tocar? Ele quer que você não tenha a mesma condição de ser como Ele. Mas Deus não disse que nós seríamos a sua imagem e semelhança? Então, o diabo não estava mentindo quando ele disse que nós teríamos essa identidade com o Senhor. Só que ele deu um sentido diferente para essa proposta de Deus. O diabo sempre quer enganar, se possível, os escolhidos. Por isso que nós temos que ter uma sensibilidade, porque esse texto fala das consequências desse engano. A Bíblia diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo, por isso que todos pecaram. E por um homem entrou a graça, por isso que nele temos a redenção. Amém. Então isso é uma síntese disso. Se você entender isso e você acompanhar esse entendimento, pode ser que abrir para você um horizonte novo de percepção. Então, nesse momento, quando a serpente destitui o homem da sua missão original e planta nele uma outra visão, aí a visão humanista deixa de ser aquela visão criacionista de Deus, propósito de Deus, e agora o homem ficaria correndo por sua conta e risco. Então ele disse: agora eu escolhi algo que me parece melhor do que me submeter ao propósito de Deus. Talvez ele fez isso ilusoriamente, pensando que era a melhor escolha. Mas não é essa a tarefa do diabo? Não é que nós sejamos iludidos e enganados por ser ele o pai da mentira? Essa mentira sobre o propósito da vida humana
trouxe consequências terríveis que nós vivemos até hoje. Mas não é desse jeito. Olhe o mundo ao seu redor e compare com o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Você vê a coerência entre esse mundo e o propósito de Deus para a vida de todas as pessoas? Provavelmente não, porque você vai ver que a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Isso não significa que a Bíblia está querendo fazer um medo em você. Ela está querendo trazer um nível de consciência para você. O mundo jaz no maligno. E o que o maligno veio fazer nesse mundo? Matar e destruir. Então, quando você vê a destruição das famílias, a destruição da vida humana, isso é uma obra que já estava planejada no coração daquele que desviou o homem do propósito de Deus. Se você se desvia do propósito de Deus, você traz sobre você as possibilidades de viver o que vivem as pessoas que se distanciam e se divorciam do propósito de Deus. E o que aconteceu naquele momento então? Naquele momento, a Bíblia diz que o homem começou a esconder-se de Deus, começou a fugir da presença de Deus. E o diabo ali, a serpente, desaparece do cenário. Ele já tinha feito a sua obra. Agora caberia aos homens que aceitaram sua sugestão viver do jeito que ele sugeriu. E aí a gente vai dizer: não deixe a serpente decidir por você. Não deixe que a serpente decida por você. Que a serpente não decida por nós. Que a serpente não tenha espaço na nossa vida para nos conduzir àquilo que é contrário ao propósito de Deus. Por isso que a Bíblia chama o enganador deste mundo aquele que arma ciladas para nos desviar dos seus caminhos, nos distanciar daquilo que ele deixou como uma herança dos santos no céu. Perdemos a herança, perdemos a vinculação com o Senhor, perdemos a identidade com o Senhor, porque demos ouvidos à serpente. Hoje você vai ver que muita gente dá ouvidos à serpente, que é o antigo inimigo. Mas o fato é que naquele momento, o homem que passou por essa experiência, o que foi a primeira coisa que ele fez? Ele se escondeu. Ele fugiu de onde Deus podia enxergá-lo. Ele fugiu de onde Deus podia encontrar-se com ele, porque a Bíblia diz que Deus ia encontrar-se com ele todos os dias, na viração dos séculos, do dia. E ele então, naquele dia, Deus veio procurá-lo, como sempre fazia. Deus é sempre fiel naquilo que ele combinou. Deus é sempre fiel naquilo que ele prometeu. Ele é sempre fiel naquilo que ele vai fazer. Porque na palavra da palavra dele diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a... Vai, complete, acredite. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E eu a farei prosperar naquilo para o que eu a enviei. Então a palavra do Senhor é para ser percebida, ser respeitada, ser cumprida, porque Deus fará que a sua palavra seja próspera naquilo para o que Ele a enviou. Se Deus enviou uma palavra para a sua vida, se você recebe essa palavra na sua vida, e você assimila essa palavra, e transforma essa palavra no objeto da sua fé, da sua convicção, então você espera o tempo aprazado de Deus, e nesse tempo você faz o que é segundo o coração de Deus, e você colherá o fruto desse resultado. Isso é uma promessa de Deus. Quer ver um versículo bíblico que diz isso? Você já citou esse versículo muitas vezes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que vem do versículo seguinte? Ninguém sabe. Não.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Então ele não faz qualquer coisa que você quer, ele faz o que é certo, ele faz o que é correto, ele faz o que é coerente. Então quando você diz, Senhor, eu vou entregar o meu caminho, Senhor, estou numa boa, não vai acontecer nada comigo. Depende, se o caminho que você está entrando é um abismo, você pode morrer de dizer que fez uma entrega, mas se caminha no caminho errado, o fim dele é a morte. Então, mas Deus é culpado disso, não são as escolhas que nós fazemos. Todo o trajeto da vida de uma pessoa é feito de escolhas. O apóstolo Paulo disse assim: uma coisa eu faço, e esta é, deixando as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo da soberana vocação, da estatura do varão perfeito. Então o que Paulo diz? Cada dia é uma escolha, cada dia é uma atitude, cada dia é um momento decisivo, porque cada dia eu estou construindo o meu passado e cada dia eu estou construindo o meu futuro. Como é que eu construo o meu futuro? Fazendo as coisas segundo o coração de Deus. Como é que eu construo o meu passado brilhante, abençoado? Tendo feito as coisas segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então a palavra está clara para nos ensinar que todos os dias são importantes nas nossas vidas, porque o nosso futuro é construído com o passo a passo de cada dia. E assim, consequentemente, o nosso passado é construído com o dia a dia de cada um de nós. Faz sentido para vocês? Então saiba que neste exato momento você está fazendo uma escolha. Neste exato momento você está construindo o seu futuro e está deixando o legado da sua vida. Se nós tivéssemos esse nível de consciência, nós teríamos uma atitude diferente quando o tentador se aproximasse de nós, como se aproximou de Jesus no deserto. Jesus tinha um posicionamento tão claro, tão definido, que a palavra de Deus definia a sua escolha e a sua jornada. Por isso que ele foi alguém que viveu sem pecado. Na verdade, ele sempre foi a manifestação da palavra viva de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter em nós a presença viva do Senhor Jesus e a sua palavra encarnada em nós. Faz sentido para vocês? Vou explicar para vocês uma passagem da Bíblia. Vocês vão tendo paciência, que hoje eu vou ser mais didático, para vocês entenderem esse versículo. Ainda não entrei no versículo não, só estou dizendo que Deus ama vocês e tem um cuidado especial com vocês. Não desprezem esse amor, porque julgar fora esse amor é julgar fora tudo que você tem de bom para construir uma vida abençoada e vitoriosa, para fazer ao seu redor coisas boas acontecerem. Você vai ser um farol de Deus, uma luz no mundo, um astro luminoso. Pense bem. Já pensou um astro luminoso você ser? No meio de uma geração perversa e corrompida? Então você está vendo que existe uma coerência. Um mundo que jaz no maligno, uma geração perversa e corrompida. Mas você pode ser diferente no meio dessa geração. Ser um astro luminoso. Agora, interessante que o astro luminoso é como a luz da lua. A lua não tem luz nenhuma. Ela só brilha porque reflete a luz do sol. Pense que Jesus é o sol da justiça. Seu brilho será o reflexo da luz do Senhor brilhando sobre a sua vida. Esse é o grande segredo de nós sabermos que a nossa vida depende de escolhas, de decisões, de atitudes. Não pode haver uma escolha errada com resultados positivos.
Não pode haver uma escolha certa com resultados negativos. As escolhas definem os frutos, os resultados. Por isso que você é chamado a estar vinculado à videira, porque você quer produzir o fruto conforme a árvore. Jesus é a videira e você é a árvore. Você é o fruto, o ramo. O ramo é produzido o fruto é produzido pelo ramo. Faz sentido para você? Então a vida de permanecer em Cristo é a vida de frutificar o que a videira frutifica, o fruto do Espírito. Por isso que a Bíblia fala de duas sabedorias. E se nós distinguirmos essas duas sabedorias, nós vamos tomar decisões mais consistentes com o propósito de Deus. A primeira sabedoria que a Bíblia fala é a sabedoria animal, terrena e diabólica. Já viu essa passagem na Bíblia? Sabedoria animal, terrena e diabólica. Qual que é o resultado dessa sabedoria? É a divorciação do propósito de Deus. Por que ela é animal? Porque ela nasce do gênero humano. Não somos animais racionais? Por que ela é terrena? Porque a origem dela é a terra, onde nós vivemos e gerenciamos e governamos. E por que ela é diabólica? Porque ela, em essência, é adversária ao propósito de Deus. Então, se existe essa sabedoria, todos nós vivemos com ela, ou existe uma outra sabedoria? Existe outra. Uma sabedoria que desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e é cheia de bons o quê? Frutos. Então, se existe uma sabedoria cuja origem não é animal, mas é divina, procede do Pai. Ela não é terrena, ela é divina, é celestial, ela vem como revelação. E ela é cheia de bons frutos. Portanto, não é adversária do Pai, ela é complementação do propósito de Deus na vida de cada um de nós. Amém. E nós muitas vezes não sabemos fazer distinção entre a sabedoria terrena e a sabedoria que desce do alto. E nos governamos a maior parte do tempo pela sabedoria terrena. E permitimos que a sabedoria terrena incha a nossa mente, o nosso coração. Por isso que o apóstolo São Paulo diz assim: rogo-vos, pois, meus irmãos de Santa Maria e de todo o redor, que tragam os seus corpos ao altar do Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o seu culto racional. Existe uma racionalidade nas suas escolhas, uma racionalidade na opção por saber fazer a construção da sua vida na vontade e no propósito de Deus. Não é uma coisa emocional que você vai, que você sente aquilo, 15 minutos depois passou. A chamada de Paulo é que você coloque a sua vida no altar, que você coloque a sua vida como se fosse um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que era feito o sacrifício? Levava o elemento a ser ofertado, colocava no altar, oferecia a vida daquele animal, ficava morto ali no altar, e a sua vida era oferecida ao Senhor como um ato de culto e de adoração. Quando Paulo diz: você traz a sua vida ao altar e você a oferece como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, sacrifício é agradável a Deus. E é santo porque você santificou a sua vida ao Senhor. O que é ser santo? Separado. Todos os divorciados são santos. Então não é separado? Presta atenção. É separado com um propósito especial: santificai a Deus nos vossos corpos mortais. É no corpo mortal que nós santificamos a Deus. Então, santificar significa separar para uso especial do Senhor. Santificar significa separar para glorificar o nome do Senhor. Por isso que uma igreja a gente chama de santuário. Por quê? Porque é um lugar separado, consagrado ao Senhor.
Por que o seu corpo é santo? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus diz: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Então significa que o seu corpo foi separado para ser templo do Espírito Santo do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor, construir a nossa salvação. Por isso que precisamos da sabedoria que vem do alto, para que essa sabedoria oriente o nosso culto racional, inteligível, compreensível. É por isso que a sabedoria animal, terrena e diabólica nos distancia. Então você vai ter dois frutos das sabedorias que eu estou mencionando. A sabedoria animal, terrena e diabólica, ela vai produzir a frutificação da carne. E os frutos da carne, você sabe quais são. Pode ler lá depois, capítulo 5 de Gálatas. É prostituição, é gritaria, é contenda, é raiva, ciúme, tudo isso. É uma carnalidade generalizada. E nós damos uma educação carnal à situação carnal. E nós vivemos o politicamente correto. E isso é que nós fazemos por conta de estarmos, muitas vezes, governados por uma sabedoria carnal. Paulo, quando falou com os discípulos dele, olha o que Paulo falou: não vos pude falar como acredite, gente, não vos pude falar como espirituais. Por quê? Porque sois carnais. Então a declaração de Paulo, declaração em revelação: não vos pude falar como espirituais, tive que vos falar como. Por que tive que falar como carnais? Porque ainda sois bebês infantis, ainda vos governais pela carnalidade, ainda tem que se alimentar com aquele leite raso, porque vocês não podem enfrentar e vivenciar alguma coisa mais contundente, mais profunda, mais relevante, mais significativa, porque a mentalidade ainda é infantil. Quisera eu poder falarmos como espirituais, para revelarmos as coisas espirituais, a fim de que possais experimentar aquilo que é o propósito de Deus, na sua grandiosidade, na sua integridade. É isso que esse versículo vai nos mostrar. Então o que acontece na vida? Se nós não tivermos essa percepção, vamos fazer escolhas que são reações da cultura que nós assimilamos. Vamos tomar decisões a respeito das nossas experiências pessoais. E se essa cultura dentro da qual nós vivemos não for uma cultura santificada ao Senhor, nós vamos reproduzir as obras dessa cultura. E assim serão os homens segundo a cultura deste mundo. E Deus nos chama para sermos homens segundo a cultura do seu reino. Amém. Venha o seu reino. Seja feita aqui na terra a vontade do Senhor. Se você olhar ao redor, você vai ver uma cultura divergente dessa, por isso que é satânico e diabólico. Mas o senhor está sendo radical? Não, eu só estou sendo racional, para que nós tenhamos a possibilidade de avaliar onde estão os nossos caminhos, onde estão as nossas escolhas, onde estão as nossas decisões, para que nós possamos escolher conforme o coração de Deus. Isso não significa que você não vai ser pecador, isso não significa que você não vai ter seus escorregões aqui ou lá, isso significa que você tem um nível de consciência tão ampliado que você sabe o que é certo e o que é errado, e você sabe que tomou uma decisão errada, precisa passar por uma experiência de arrependimento e transformação e fazer veredas direitas. Isso é chamar a consciência a uma identidade com o reino, com a cultura do reino, com a responsabilidade do reino, com o conteúdo da palavra de Deus. Faz sentido para você, gente? Então vamos dar mais fácil. Você quer ver uma questão de uma situação dominada pelo inimigo? E como que isso impactou na vida de uma pessoa? Uma passagem bíblica.
Se lembra que Jesus no sábado foi pregar numa sinagoga? E se lembra que lá estava uma mulher encurvada? Lembra desse texto? Sim. Sim? Diga sim. Vamos dizer assim, ó. Diga para vamos. Né? Diga sabemos. 2, estamos pensando. 3, estou meditando a respeito. 4, não quero nem saber de nada. É um mundo digital, né? Então pronto. Aquela mulher estava lá assistindo a pregação de Jesus. Participando. Mulher encurvada. Estava na sinagoga. Todo mundo reunido. Os doutores da lei. Todo mundo. E Jesus se compadece daquela mulher. Ele amou o mundo. Aquela mulher estava inclusa no mundo? Sim. Ela era alvo do seu amor? Era. Naquele dia, ele percebeu a existência daquela mulher. O que ele fez com aquela mulher? Acredite, o que ele fez com aquela mulher? Ele a curou. Ele a curou. O que aconteceu no cenário? Os religiosos disseram para ele: o senhor não podia fazer isso no sábado. Como que o senhor vai curar uma pessoa no dia de sábado? Nossa religiosidade não permite isso. Aí Jesus falou: mas espera aí, eu vejo vocês pegando o jumento de vocês, desamarra, leva até lá no poço, dá água, depois traz de novo e amarra o jumento de novo. Se vocês dão essa atenção a um jumento, não podia eu libertar essa vida, filha de Abraão, de um demônio que oprime essa mulher? 18 anos. 18 anos de opressão. E não podia ser liberta porque era sábado. Mas ali estava Jesus para fazer a diferença. Agora pense comigo. Aquela mulher parecia ser uma crente, porque Jesus a chamou de filho de Abraão. E há quanto tempo ela estava naquele tormento? 18 anos. Aprisionada, encurvada, carregando o peso de uma maldição qualquer. 18 anos. O que aconteceu com ela 18 anos atrás para ela ficar daquele jeito? Prisioneira do Satanás. O que aconteceu com ela? Foi estuprada? Foi violentada? Foi abusada? O que o diabo fez com aquela vida 18 anos atrás? Que estava trazendo consequências até os dias atuais da vida dela. E por que Jesus olha para ela e se sensibiliza? E diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não esse tipo de vida. Amém. E ele diz: esta mulher está prisioneira do inimigo há 18 anos. Quanta gente que está prisioneira de alguma situação espiritual, acidental, emocional, há muitos anos. E agora é tempo do Senhor Jesus chegar na sua vida e dizer: fica de pé, levanta-te, toma a tua cama e anda, vai cuidar de uma novidade de vida, vai viver uma experiência nova, porque Jesus veio resultado do amor de Deus para que ninguém pereça, mas todos tenham a vida eterna. Esse projeto de Deus de amar é um projeto de curar, de salvar, de transformar, de libertar. Mas pode ser que a nossa cabeça esteja mais voltada para a sabedoria desse mundo e diz que não é possível, que não tem condições, que não pode ser, até que o Espírito do Senhor renove a nossa mente, nos transforme e mostre que se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Faz sentido? Pois bem, Deus amou, e porque Ele amou, todas essas coisas aconteceram. Amou porque nós nos desviamos, amou porque nós fizemos as escolhas erradas, amou porque nós elegemos outra fonte de sabedoria, amou mesmo que nós temos vivido tudo isso,
Ele nos amou. Sabe o que Ele fez? Ele deu. Quando a gente ama, a gente doa. Jesus amou e Ele deu. Mas Ele não deu qualquer coisa. Ele deu o que era precioso. Ele deu-se a si mesmo na pessoa do seu filho. Ele entregou o seu filho. E por que Ele entregou o seu filho? Por que Ele deu o seu filho? Por que foi assim? Você já pensou, o versículo não está mais ali, mas você pensou naquela experiência? Deus amou o mundo, que deu o seu filho. Por que Ele precisou dar o seu filho? Por que esse versículo de João dá essa ênfase? Ele amou de tal maneira. Que tamanho de tal maneira? Você é capaz de... Quantos quilos pesa de tal maneira? Você não é capaz de dizer. Quanto mede de tal maneira? Você não é capaz de medir. Qual intensidade tem de tal maneira? Você não é capaz. Sabe por que você não é capaz de medir? Porque você não pode medir o coração amoroso de Deus. Ele está muito acima e além das suas circunstâncias. Então pense que Deus amou. Por quê? Porque Ele é amor. Tudo que Deus faz, Ele faz pelo que Ele é. Não pelo que você merece, não pelo que você faz, mas pelo que Ele faz. O amor de Deus é poderoso. E sabe por que nós amamos a Deus? Acredite, é porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus, ele gera uma resposta coincidente com a sua natureza e a sua qualidade. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, o que Ele fez? Deu o seu filho. Por que Ele deu o filho? Que necessidade era essa de dar o filho? Eu disse no começo, né? Por um homem entrou o pecado no mundo e por outro homem entrou a graça. O pecado entrou por Adão. A graça entra por Jesus. Amém. Romanos 5. Então, se o pecado entrou por um homem, como que o pecado sairia do cenário onde ele dominou? Deus teria que realizar algo que também é da sua essência. Deus é amor, não é? Mas também Deus é justiça. Concorda comigo? Sim. Porque você pode ser muito amado por Deus, mas se fizer a coisa errada do ponto de vista de Deus, o amor de Deus vai se submeter à justiça de Deus. Porque Deus tem que honrar quem Ele é, para que o que Ele é seja verdadeiro na vida de cada um de nós. Porque se Ele tiver um tratamento descompensado sobre mim, sobre você, sobre outro, Ele não seria crível no mundo e no tempo e nas gerações. Ele só é crível no mundo, no tempo e nas gerações, porque Ele é justo em tudo que Ele faz. Ele é amoroso em tudo que Ele faz. Então, por amor, Ele nos amou. E Ele entregou o seu Filho porque Ele precisava cumprir um ato de justiça. Ele precisava punir o pecado que foi cometido. O pecado faz separação entre nós e nosso Deus. O pecado nos distancia de Deus, é uma barreira entre nós e nosso Deus. Por isso que quando Adão pecou, o que ele fez? Isso é simbólico. Nós nos escondemos como fazendo uma coisa errada porque sabemos que tem consequência. Sabemos que vamos ser punidos, sabemos que vamos ser chamados de atenção, sabemos que alguma coisa vai acontecer por conta daquela decisão, daquela atitude, daquela escolha, daquela prática. Por isso que Adão se esconde. Quando o Senhor chega para ele e pergunta assim: Adão, por que você fez isso? Por que você se escondeu? O que o Adão responde? Eu tive medo. Por que ele teve medo? Porque agora o seu coração não era um com Deus. Ele não estava cooperando com Deus. Ele tinha desobedecido a Deus. Aí ele se esconde com medo das consequências. Porque Deus disse: o dia que você fizer isso, nesse dia você morrerá. Essa morte espiritual é o desvinculamento da sua vida comigo. Quando o Adão sente isso,
ele diz: puxa, agora eu tenho consequências das minhas decisões, agora eu tenho consequências das minhas escolhas, e ele agora se sente escondido. Mas Deus então leva sobre ele as consequências do que ele fez. Mas Deus não é amor? Então ali mesmo Deus já promete que vai haver uma restauração, vai haver um perdão, vai haver uma reconciliação. Por isso que a Bíblia diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo meia dúzia de pessoas. Não é assim? Não? Foi errado? Rapaz, está contestando o pregador. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, a humanidade. Mas isso inclui aquele estuprador de menores? Sim. Inclui aquele assaltante violento? Sim. Inclui aquele santo assim de comportamento ateu? Sim. Porque mundo é mundo. Por isso que a gente vai chamar de mundano é o mundo. Mas Deus amou o mundo mundano. Isso inclui cada um de nós. Deus nos amou. E Ele não fez uma coisa exclusiva, como foi a pregação de ontem na vida daquela mulher. Ele fez uma coisa global. Ele deu o seu filho. Filho foi dado porque Ele nos amou a todos, a fim de ofertar a todos uma oportunidade de restauração. E então, quando Ele dá o seu filho, Ele tem que cumprir esse ato de justiça. Por quê? Porque eu pequei. Agora, eu não tenho condições de executar em mim mesmo a justiça de Deus. Deus só pode executar a justiça dele em mim se for uma ação dele. Eu não tenho como me auto-justiçar para satisfazer. É aquela pessoa que acha que se fizer subir de joelho, a escada da penha, se fizer um jejum de não sei quantos dias, para mover o coração de Deus a realizar, a receber isso como justiça, eu vou morrer de fazer isso e não vou conseguir, porque a justiça de Deus, ela não pode estar contaminada com a condição humana. Então ele teve que exercer a justiça. Como que ele ia exercer a justiça se eu não posso a mim mesmo me justificar perante ele? Ele então faz assim: eu vou me dar a vocês, vou me entregar, meu filho, que é parte da Trindade divina, vai tornar-se carne como vocês, só com um detalhe: sem pecado. E eu vou fazer cair sobre ele o pecado de todos vocês de uma única vez. Ele é o Cordeiro de Deus que leva sobre si os nossos pecados. Pelas suas pisaduras fomos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então Deus cumpre a sua justiça, exercendo a sua justiça sobre seu filho, que embora não tivesse pecado, ele o fez pecado, porque maldito aquele que vai ao madeiro. E então o que Deus estava fazendo? Preste atenção nesse filho. Naquele momento Deus estava reunindo toda a carga de pecados da humanidade, do tempo passado, do tempo presente e do tempo futuro. Estava unindo toda a carga de pecados da humanidade e juntava aquilo num bloco e lançava sobre o seu filho na cruz do Calvário. E então o Senhor Jesus Cristo naquele momento diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aí o Senhor diz: por amor à humanidade, eu estou lançando sobre você o pecado da humanidade, inclui você, eu e qualquer um. E o Senhor Jesus levou sobre si no madeiro os nossos pecados. E este pecado levado no madeiro fez com que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Porque Ele não olha para nós como pecadores, Ele olha sobre Jesus, o pecado que estava sobre nós, sobre Ele foi lançado, e Ele levou sobre si o nosso pecado. Por isso que nós ficamos justificados
justificados, justos ficados, pela ação amorosa de Deus sobre o seu Filho, que levou sobre si os nossos pecados. Então, a vida de Jesus não é para ser imitada. A vida de Jesus é uma vida de substituição. No Calvário, Ele substituiu a sua vida. No Calvário, Ele substituiu a sua vida. No Calvário, Ele substituiu a minha vida. Ele levou sobre si o meu pecado. Por isso que a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê, viva aí de papo para cima, é assim? Não pereça. É aí que está a morte que foi enfrentada lá atrás, agora ela é vencida. Ele vence a morte porque leva sobre si os nossos pecados, e aquilo que gerava morte em nós, gerou morte em Jesus, que morreu em nosso lugar. Então a morte dele gera vida em mim, porque eu estava morto em meus delitos e pecados. E foi disso que ele me resgatou, nos resgatou da morte para a vida. Agora nós precisávamos ter certeza de que isso era verdadeiro. Precisávamos ter certeza de que isso era razoavelmente compreensível ao nosso entendimento. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou da morte. A Bíblia diz que Jesus assim, eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Naquele momento, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava dizendo, naquele momento, ele sofreu a morte. A morte significa separação. Ele se separa do Pai, entrega-se na condição de morte, e ele é resgatado da morte para a vida, para dizer que você também pode ser resgatado da morte para a vida, porque se você morre em Cristo, você ressuscita em Cristo. Por isso que a Bíblia diz assim, todos nós temos que considerar o versículo que Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo Jesus, e vivo, estou crucificado, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na minha carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Então eu estou crucificado com Cristo, eu me identifico com Cristo na sua morte, porque eu creio que é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Acredito que ele levou sobre si o meu pecado. Por isso que todo aquele que nele crê, não pereça. É por isso que João entendia que a fé é o elemento fundamental desta experiência transformadora. Porque se você não acredita nisso, isso pode ser apenas uma teoria. Mas se você acredita nisso, isso transforma a sua vida, porque você entende que o amor de Deus é verdadeiro na sua experiência. Você entende que Deus operou em seu favor. Você entende que Deus está realizando algo por você. Você entende que você é um abençoado, porque você foi alcançado pela graça e pela fé. Você entendeu isso e aceitou isso, todo aquele que crê. Por isso que o mundo se divide em duas categorias: aqueles que creem e aqueles que não creem. Divide em duas estradas, uma pequena, estreita e apertada, outra longa e espaçosa. O fim dela é a morte, o fim da estreita é a vida. Amém. Então a Bíblia faz isso. Então o que é a somatória dos crentes que creem em Jesus? É a parte da sociedade, presta atenção nisso, é a parte da sociedade que é consciente do reino de Deus que veio e que se instalou em nós. Então temos consciência do reino. Isso é que faz da gente pessoas que têm uma compreensão espiritual da vida, entendem a palavra, aceitam a palavra e experimentam a graça poderosa de Deus.
Então esta é a parte da sociedade consciente da obra de Deus sobre a sua vida, em favor da sua vida. É o crente em Cristo Jesus, é você. Abençoado de Deus, agraciado pelo que Deus fez por você, por amor. Agora, outra parte que o mundo está aí, e é amado por Deus, e é cuidado por Deus, em muitos aspectos, mas não reconhece a obra do Espírito Santo na salvação da sua vida, da sua alma. Então o mundo está aqueles que não reconhecem Deus nessa dimensão e aqueles que reconhecem Deus nessa dimensão. Isso faz diferença entre quem é salvo e quem não é salvo. Não é salvo porque Deus é ruim, porque você não percebeu o que Ele fez por você e como Ele fez para que você se tornasse aceitável ao seu critério de justiça. E se Ele fez isso por você, fez porque te ama. E se você despreza esse amor, desconhece esse amor, é ignorante sobre esse amor, você não se apropria dessa bênção, dessa bênção. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser tão sensíveis a isso, que devemos levar o Evangelho até os confins da terra, para que todo aquele que nele crê, não. Por isso que a igreja é missionária, por isso que as nossas vidas são missionárias. Por quê? Porque o amor de Deus nos alcançou. Agora você vai se surpreender, para que todo aquele que crê não pereça. Agora, como é que o amor de Deus chega no nosso coração? A Bíblia diz assim: o Espírito de Deus, Ele vai entrar em nossas vidas pela dádiva do Senhor. Quando nós recebemos o Senhor, recebemos o seu Espírito. O Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que somos o quê? Acredite. Filhos de Deus. Gostei. Então, o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é você que se declara filho de Deus, presta atenção. Não é você que diz todo mundo é filho de Deus, não. Porque todo mundo tem que entender o amor de Deus, o sacrifício que Ele fez e achar que a justiça dele cumprida em Cristo alcança a sua vida pela fé. Se você não entende isso, você não está no universo da espiritualidade que Ele declarou. Então você precisa entender, eu preciso ser pregador, eu preciso pregar, eu preciso proclamar, para que você entenda e diga glória a Deus, que eu sou alcançado pela graça e me torno filho amado de Deus, porque o Espírito do Senhor declara com o meu Espírito que eu sou filho. Então você é filho amado de Deus. Você não tem de modo nenhum que falar que a sua paternidade A ou B ou C prejudicou sua vida, porque daqui, porque dali, porque nasci disso, daquilo. A partir de hoje você nasceu de Deus. A paternidade que você tem é divina. O Senhor é o seu Pai amado e você é filho amado de Deus, herdeiro juntamente com Cristo de todas as promessas de Deus. Faz sentido? Você é herdeiro junto com Cristo. Agora preste atenção em mais uma coisa. Quando ele diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, então é uma linguagem espiritual. Se você não tem linguagem espiritual, como você vai entender isso? Por isso que a pregação do Evangelho parece loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que se salvam. É entender a palavra, aceitar a palavra. E agora vem a parte mais interessante. O Espírito de Deus vai fazer algo por nós que vocês talvez nunca imaginaram. A Bíblia diz assim: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus nos deu o seu Espírito. Nosso corpo passou a ser o templo do Espírito Santo. E o que o Espírito de Deus faz? Derrama o amor de Deus em nossos corações. Porque Ele resgata aquela essência de Deus dentro de nós. Nós estávamos perdidos e fomos achados.
Nós estávamos nos caminhos errados e Deus nos trouxe para o caminho da vida. Amém. Esse resgate é a obra da fé, porque eu creio que o Espírito Santo está operando maravilhas no meio de nós. Amém. Quando o Espírito de Deus faz isso, então ele está derramando o amor de Deus. Aí você ainda é menino na fé, ainda não conhece, ainda não entende, mas já está abençoado, está dentro da esfera da bênção, mas ainda distante da estatura do varão perfeito. Então a salvação é um ato, mas a santificação é um processo. É um processo de conhecer e prosseguindo em conhecer o Senhor. Agora, 2 versículos para vocês. Primeiro, Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão no seu interior. O que Jesus está dizendo? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão. Ou seja, quem crê em mim, como diz a Escritura, vai ter uma fonte divina de dentro para fora. Vai ter uma fonte jorrando. Vai ter um rio de águas vivas jorrando de dentro para fora. Por quê? Porque quem origina essa fonte é o Espírito que agora está dentro de você, que agora habita a sua vida, que agora transformou a sua mente, que agora te deu vida onde havia morte, que te deu uma paternidade, que te restaurou, que te passou da morte para a vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Ah, mas eu não conheço a Escritura. Então você está com dificuldade de ser infantil, meninice, porque a Bíblia diz que tem que crer em Jesus, como diz a Escritura. Então o que você tem que fazer? Abraça a Escritura, faz igual o João, recebi um livro, engoliu o livro. O salmista diz: olha, eu botei a palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. A palavra é favo de mel que eu vou comer todo dia, eu vou me saciar todo dia. A palavra do Senhor, ela é espada penetrante, que vai até o interior da alma e serve para discernir as intenções do coração, as motivações da vida. Quer conhecer o seu coração? Bote a palavra lá dentro dele, traz de dentro para fora quem você é, como é que você age, como é que é seu relacionamento com Deus, como é que funciona a sua vida espiritual, como é que você é quando ninguém está vendo, como é que é. Aí a palavra vai revelando como espada penetrante na sua vida. A espada vai fazendo você ter revelações a respeito de você mesmo. Poxa, eu fui no psicólogo muitos anos, eu fui no psicanalista e tal, descobri que eu tenho isso. Às vezes, com um versículo da Bíblia, você descobre tudo isso de uma vez só. A Bíblia diz: enganoso é o coração e corrupto. Mas Deus é especialista em curar corrupção, curar, né? Ah, mas eu estou muito ansioso. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. Ah, mas eu estou sentindo abalado, porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aprenda a lançar sobre o Senhor sua ansiedade. Mas tem que aprender a palavra, porque a palavra é que é a trilha. A palavra é a trilha. Então vá para a escola dominical, vá para a mãe de oração, vá para aqui, vá para lá onde a palavra estiver sendo legitimamente anunciada, vá lá e aproprie-se da palavra, porque a palavra pode mostrar a você coisas especiais. Vocês aguentam mais um versículo? Olha lá, versículo de Jesus diz assim: e a vida eterna, daqui né, para que tenho a vida. Então, o que é esse negócio de vida eterna? Se perguntar a qualquer um de nós, vai falar assim: é uma vida que não tem fim, é uma vida cronológica. Eternidade é milhares e milhares e bilhares de anos, né? Esse é o conceito tradicional. Mas Jesus está dizendo uma coisa diferente. A vida eterna é essa:
que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus, aquele que há. Então, vida eterna é mais do que cronologia. Vida eterna é conhecimento, é entendimento. Por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a vontade de Deus, o propósito de Deus. Vida eterna é conhecimento de Deus. Por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais do Senhor você conhece, tanto mais você compreende a vida de Deus, e tanto mais você se apropria dela, e tanto mais a vida abundante, eterna, extraordinária nasce como um rio de águas vivas, de dentro para fora na sua vida, e você vive espiritualmente satisfeito, porque Deus satisfaz as nossas mais profundas necessidades. Amém. Deixe o Senhor habitar em sua vida plenamente. Paulo diz assim: você tem que se destituir do velho homem. Sabia que dentro dessa casca humana tem um velho homem? Sim. Velha mulher, né? Está aqui mais prática. Ainda bem que é velha. Né? Dentro dessa casca tem um velho homem. E o Senhor diz assim: vá se despir desse velho homem. Tire essa tralha velha de dentro de você. Limpe esse espaço e revista-se do novo homem, criado em verdadeira equidade, retidão e justiça. Amém. Viva a novidade de Deus. Mas isso é uma ação que você tem que escolher. É uma decisão que você tem que tomar. É algo que depende do seu interesse, que depende do seu discernimento. Por isso você precisa da palavra para discernir as intenções do seu coração. Eu estou pensando que você não vai sair daqui hoje sem ter essa percepção de que você pode viver muito acima do nível natural das pessoas que vivem neste mundo. Você pode escalar. Se você quiser um rio transbordante dentro da sua vida, você pode ter. Amanhã nós vamos concluir essa jornada. Primeiro falei de uma mulher que teve uma experiência com Deus. Agora estou falando de um povo que pode ter uma experiência com Deus. E amanhã nós vamos falar de como Deus constrói uma comunidade onde esta experiência se torna natural, espontânea e verdadeira. Aí vamos fechar com o entrelaçamento de todos nós embaixo de um corpo de quem Jesus é cabeça. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Eu gosto muito de um hino. Eu não sei cantar. Se o povo estivesse aqui, podia nos ajudar. Né? Eu disse assim: vem, sopra sobre nós teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, vem e santifica esse momento. Aí não sei mais como é. É isso aí. Vem e santifica esse momento.